Boa noite a todos. É uma satisfação para nós poder estar chegando até os irmãos agora pelo YouTube. Então, desde já, inscreva-se no nosso canal, o canal CBR Quixelô, ou Congregação Batista Regular Quixelô. Então, inscreva-se no canal, acione o sininho de notificações e deixe o seu like. Nós iremos prosseguir com os nossos estudos no livro de Apocalipse. Então abra sua Bíblia para Apocalipse capítulo 3, nós estaremos lendo os versículos do 1 ao 6, Apocalipse 3, versículos do 1 ao 6, leiamos. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que a hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, amados, quando alguém está muito doente, na nossa região, na nossa cultura, nós costumamos usar algumas expressões para se referir a tais pessoas como está à beira da morte, ou está muito mal. Aqui em Quixelô, as pessoas costumam dizer o seguinte: fulano está fracassado. Ou, outras vezes dizemos, está mais para lá do que para cá. Então, quando alguém está muito mal, de morte, então nós usamos essas expressões para falar desta maneira. E hoje nós vamos observar que a igreja de Sardes estava nessa situação. Ela estava mais para lá do que para cá. Ela estava à beira da morte. Sardes, a igreja à beira da morte. Então, é o que nós iremos observar desta noite. Então, o texto começa chamando a atenção para o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus manda esta mensagem para a igreja de Sardes, uma daquelas 7 igrejas da Ásia Menor, e então ele endereça essa carta para Sardes. Diz: ao anjo da igreja em Sardes escreve. Então nós já sabemos que ao anjo da igreja era o pastor da igreja, o líder daquela igreja. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos e as 7 estrelas. Então aqui nós temos expressões para se referir, nós já vimos isso, para se referir ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo como aquele que dá crescimento à igreja, aquele que distribui dons na igreja e dá o crescimento da igreja. E as 7 estrelas seriam então os anjos ou os pastores das igrejas que estão nas mãos do Senhor. Então, os líderes das igrejas, os pastores, estão nas mãos do Senhor para o governo da igreja. Então, o Senhor Jesus é aquele que é o dono da igreja, é o cabeça da igreja, aquele que governa a igreja através aí da liderança, através dos pastores, e o Espírito Santo é aquele que dá o crescimento à igreja. E então ele começa a se referir propriamente à igreja de Sardes, e ele diz: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Então, ele se volta aqui, chama a nossa atenção aqui para a realidade de Sardes.
Então, a cidade de Sardes era uma das cidades mais importantes dessas 7. Era uma cidade que vivia das glórias do passado. Então, era uma cidade com uma cultura de guerras. Era uma cidade construída sobre montanhas e era de difícil acesso, a ponto de que os inimigos de Sardes tinham muita dificuldade para invadir a cidade e derrotar a cidade. Mas houve momentos em que Sardes foi sim derrotado, e nesse momento, nesse ponto na história, a cidade de Sardes vivia das glórias do passado. Seus heróis de guerra haviam morrido, e então Sardes ainda queria se orgulhar, mas se orgulhava das glórias do passado. E então ele traz essa expressão bem sugestiva, combinando aí com a história da cidade. Tens o nome de que vive, mas na verdade está morto. E a igreja de Sardes não era diferente. A igreja de Sardes seguia aí a história da cidade. E então no versículo 2 ele diz: "Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus." Então, aqui uma referência a ser vigilante e consolidar o resto que estava para morrer. Então, o Senhor Jesus, na mensagem para Sardes, deixa claro que esta igreja estava numa situação difícil. Estava aí acompanhando o histórico da cidade e estava numa situação difícil, estava quase morta. Amados, nós sabemos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus no sentido geral, no sentido universal. Porém, em termos locais, muitas igrejas estão enfermas, muitas igrejas estão definhando, muitas igrejas até mesmo têm morrido, têm fechado as portas. E este era o caso da igreja de Sardes. Estava muito mal espiritualmente falando. Não havia uma vitalidade, uma energia, uma força espiritual no seio desta igreja. Estava enfraquecida, era uma igreja de um testemunho enfraquecido. E ele chama a atenção aqui: ser vigilante e restaura aquilo que está para morrer, o resto que falta da igreja, consolida isso, restaura isso, porque senão morrerá completamente. E interessante essa exortação, ser vigilante, também faz lembrar um pouco da história de Sardes, da cidade de Sardes, em que se orgulhava das suas muralhas, a cidade construída em cima de montes de difícil acesso. E certo período da história, os persas quiseram atacar a cidade de Sardes e encontraram dificuldades, mas através da ajuda de um certo escravo que traiu os habitantes e o rei de Sardes, então eles tiveram como atacar. Eles descobriram um meio de entrar na cidade. Então eles perceberam que tinha como escalar a muralha da cidade de Sardes. E eles fizeram isso. Quando escalaram as muralhas da cidade, chegaram lá, não havia nenhum vigia, não havia ninguém vigiando a cidade. Sardes se orgulhava tanto na proteção que achava ter da cidade, que estava acomodada. Os soldados estavam acomodados, não vigiavam as muralhas, não vigiavam a cidade. E assim, quando os inimigos persas subiram a muralha, viram que não tinha ninguém vigiando a cidade, e assim foi fácil a derrota de Sardes. E isso aconteceu por 2 momentos na história. Então aqui nos parece que o Senhor Jesus está chamando a atenção para este ponto, que era algo marcante para os habitantes de Sardes, e
chamando a atenção deles: olha, vigiem, pelo menos agora vigiem, pelo menos vocês que são crentes, vigiem, sejam vigilantes, acordem, não deixem que esse mal que tem se abatido sobre vocês, que tem feito com que a igreja esteja quase totalmente morta, está à beira da morte, não deixe que isso termine de eliminar, de liquidar a vocês, mas restaurem aquilo que ainda resta, reanimem aquilo que ainda resta da igreja. E assim era a situação da igreja de Sardes. Nós podemos notar, amados, aqui algumas realidades desta igreja. Então, em primeiro lugar, a primeira realidade que nós notamos, que nós observamos na história desta igreja, é a realidade da causa da sua morte. Então, o que estava levando a igreja de Sardes à morte? Então, esta é a primeira realidade que nós iremos observar. O que estava causando a morte da igreja de Sardes? O que estava levando esta igreja a uma falência em termos espirituais? Então, nós observamos aqui que a igreja de Sardes era uma igreja envolvida com a sociedade. Era uma igreja envolvida com as práticas daquela cidade. Então, a cidade de Sardes era uma cidade reconhecida por suas glórias nas guerras, mas também por uma grande depravação. Era uma cidade completamente entregue ao pecado, uma cidade muito depravada, uma cidade que se orgulhava em suas riquezas, era muito rica, mas por outro lado, os habitantes daquela cidade levavam a sua vida fácil, a sua vida acomodada, se entregando aos prazeres carnais, aos prazeres do mundo. Então era uma cidade muito depravada, muito entregue aos prazeres do mundo, aos prazeres terrenos. E a igreja estava dando brechas para este mundanismo, a igreja estava seguindo os padrões, os valores, as práticas, os prazeres do mundo, copiando aquela sociedade a qual estava inserida. Então, este era o problema da igreja de Sardes. Estava dando espaço para o mundo, para as práticas mundanas. E isto era o que estava levando esta igreja à falência espiritual. Isto era o que estava causando a morte desta igreja. Estava mais para lá do que para cá, aos olhos de Deus. Então ele diz: olha, conheço as tuas obras. Tens o nome de que vive, leva aí o nome ainda de igreja, mas na verdade está desfalecendo, está definhando a cada dia, está morrendo a cada dia. E as tuas obras não são íntegras aos olhos de Deus. Estão apontando aí para a realidade daquela igreja que era envolvida aí com as práticas da sociedade de Sardes. Então, esta era a causa que estava levando à morte a igreja de Sardes. O mundanismo, o envolvimento com as práticas mundanas, as práticas da sociedade de Sardes. Esta é a primeira realidade desta igreja. A segunda realidade que nós podemos notar nesta igreja é o procedimento de reanimação desta igreja. Então, havia ainda uma solução. O corpo não estava completamente morto, estava sim apodrecendo a cada dia, estava definhando a cada dia, até cheirava mal. Então o pecado, ele cheira mal diante de Deus, é algo que cheira mal diante de Deus. E fazendo uma comparação aí com um corpo morto, um corpo que está apodrecendo. Assim era esta igreja. Interessante, amados, que na nossa região nós costumamos nos referir a aquelas flores que são colocadas nos caixões quando as pessoas morrem, ou até mesmo aquelas coroas
de enfeites que são levados para os cemitérios, nós costumamos nos referir aqui na nossa região àquelas flores de defunto, porque já é algo marcante. É tão comum se utilizar aquelas flores nos velórios que nós passamos a denominar aquelas flores de defunto. Então, para a nossa cultura aqui, aquelas flores têm o cheiro de alguém que já morreu, que já está apodrecendo. Claro que o cheiro de alguém que está apodrecendo, que já morreu, é com certeza um cheiro mais terrível, um cheiro terrível, né? Cheiro de podre mesmo, né? Mas assim é o pecado aos olhos de Deus. O pecado cheira a podridão. E esta era a situação da igreja de Sardes. Ela precisava então ser reanimada, ela precisava então ser revigorada, e esta é a segunda realidade. Então, ainda no versículo 2, nós começamos a perceber esta realidade. Então, ele diz: olha, consolida o resto que estava para morrer. Então, não tinha morrido completamente. A igreja de Sardes estava à beira da morte, estava mais para lá do que para cá, mas ainda havia esperança, não tinha morrido completamente. E aquele restinho que faltava poderia ser reanimado, poderia ser revitalizado e restaurado. E então é a partir deste ponto que o Senhor Jesus traz a mensagem de reanimação para esta igreja. Exorta a este procedimento de reanimação para a igreja de Sardes. E a reanimação para a igreja de Sardes deveria começar com a vigilância. Ele diz: ser vigilante para que seja consolidado o resto que está para morrer. Mais abaixo ele volta a falar sobre ser vigilante. Ele diz: porquanto se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então era necessário vigiar. Então, amados, pensando aí na história de Sardes, a cidade de Sardes, a imponente cidade de Sardes, que se orgulhava, que se gloriava nas suas defesas naturais, mas que deixou de vigiar. Isso serve de alerta para a igreja em nossos dias, isso serve de alerta para cada um de nós como crentes. Devemos estar sempre vigilantes. Como diz outras passagens, nós devemos estar vigilantes, e aquele que está em pé deve tomar cuidado para não cair. Então, sempre vigilantes, sempre atentos, com uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de estudo e aprendizado na palavra de Deus, sempre estar vigilantes. É dessa maneira que nós iremos nos revigorar, é dessa maneira que nós não iremos deixar com que a falência espiritual nos alcance, nos define. É dessa maneira que nós iremos resistir à morte da igreja, à morte espiritual, à morte que pode ser causada aí pelo próprio mundanismo, como era o caso da igreja de Sardes. Então, amados, vivemos numa época difícil e precisamos estar vigilantes contra os ataques do mundo. O mundo quer tomar de conta da igreja, e a igreja não pode de maneira nenhuma ceder às investidas do mundo. O mundo que eu falo, as práticas mundanas, os valores mundanos, os prazeres mundanos, os conceitos do mundo, os padrões do mundo, que muitas vezes querem sufocar a igreja. Então a igreja precisa resistir a esses ataques. Eles são como bactérias, ou são como um vírus que ataca o organismo e pode levar este organismo à morte. Então pense nisso, preciso considerar isso, é preciso considerar. Então o primeiro passo aí nesse procedimento de reanimação da igreja de Sardes seria a vigilância. Mas em segundo lugar, amados,
era preciso também se lembrar. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Nós precisamos estar trazendo à memória constantemente as boas novas do Evangelho, trazendo à memória constantemente tudo aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Fazer isto em memória de mim é o que Ele exorta, o que Ele pede para nós. Então, devemos estar trazendo Jesus Cristo constantemente à nossa memória. Ele não deve sair da nossa mente, da nossa memória, da nossa lembrança. Precisamos estar lembrando constantemente de tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Precisamos estar lembrando constantemente do que o Evangelho fez em nossas vidas, a transformação que Deus realizou em nossas vidas quando nós cremos no Evangelho. É isso que vai nos manter vivos. É isso que vai nos manter animados, no bom sentido da palavra, revigorados espiritualmente falando. Nós precisamos estar trazendo à memória tudo aquilo que nós recebemos, que nós ouvimos. Precisamos estar constantemente no estudo das Escrituras, seguindo a sã doutrina. Mas um terceiro passo nesse procedimento de reanimação que nós precisamos também guardar. Não somente ouvir, mas guardar no íntimo do nosso coração. É o que nós precisamos nesse processo de reanimação. Se a nossa igreja está nessa situação, e olha, amados, nós temos notado isso. Quantas e quantas são as igrejas que estão nessa situação? Precisamos considerar esta realidade. Igrejas que estão apáticas, igrejas que estão mornas, que não têm vivido para Deus como se deveria, igrejas que estão mais para lá do que para cá, crentes que estão levando a vida cristã sem compromisso, negligente, relaxada, estão assim como a igreja de Sardes, definhando a cada dia. Então, considere isso. É preciso nesse processo de reanimação dar esses passos, seguir esses passos. Vigilância, memória, lembrete, e guardar aquilo que tem recebido, que tem ouvido, ou seja, a palavra. Guarde a palavra do Senhor no íntimo do seu coração. É dessa maneira que você vai levar uma vida santa, é dessa maneira que você vai levar uma vida em que você não vai pecar contra o seu Deus. Vai levar uma vida santa, uma vida de integridade. Era o que precisava para aquela igreja, e ela não estava vivendo, as suas obras não eram íntegras diante de Deus. Então, é isso que precisa. E depois disso, depois desse passo, vem o arrependimento. Olha, reconheça em que tem falhado e arrependa-se. Então, a igreja que está nessa situação, ela precisa, nesse processo de reanimação, reconhecer tudo isso, seguir todos esses passos, vigiar, trazer à memória os primeiros momentos ali da conversão, tudo aquilo que ouviu, e também guardar a palavra do Senhor no íntimo do coração. Tudo aquilo que já aprendeu deve ser guardado, e viver por meio daquilo que está guardado no coração. É preciso também se arrepender das suas falhas, dar meia volta. Então, o arrependimento, o dar meia volta aqui, combina bastante com esse processo de reanimação. Combina bastante com esse processo de reanimação da igreja que está definhando, da igreja que está à beira da morte, da igreja que está mais para lá do que para cá. Mas, amados, esse processo de reanimação se fazia necessário também porque havia algumas poucas pessoas que ainda se mantinham vivas.
Então ele diz, olha, se arrepende, porque se não se arrepender, né? Porquanto se não vigiares, virei como ladrão. Então aqui nos traz uma mensagem de juízo. Então o Senhor Jesus diz aqui à igreja de Sardes, olha, se vocês não se arrependerem, se vocês não seguirem esse processo de reanimação, sabe o que vai acontecer? Eu vou vir contra vocês, vou vir em juízo contra vocês. Então era necessário esse arrependimento para a igreja de Sardes, para que então a igreja fosse restaurada, recuperada desta falência espiritual. Era então necessário esse arrependimento, porque senão depois disso viria o juízo do Senhor sobre esta igreja. E ele diz, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignos. Então ele diz, olha, se faz necessário esse processo de reanimação da igreja, a igreja está para morrer, está para ser eliminada completamente, mas ainda há uma chance, ainda há uma esperança. Ainda restam uns poucos nesta igreja que não contaminaram suas vestiduras. Então, pode ser aqui uma alusão à produção de lã e de tinturaria da igreja de Sardes. Então a igreja de Sardes também era reconhecida por isso, pela sua produção de lãs e de tinturarias. Então pode ser uma alusão a isso. Então ele diz, olha, essas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, não se contaminaram com as práticas do mundo, não abriram espaço para o mundanismo, não abriram espaço para os padrões, para os conceitos, para os valores, para os prazeres, para as práticas comuns à sociedade depravada no pecado. E então vem a promessa. E aqui nós notamos uma terceira realidade para esta igreja. Nós vimos a primeira realidade, apontando para a causa da morte desta igreja, que iria levar esta igreja à morte total. A segunda realidade, apontando para o procedimento de reanimação desta igreja. Esta igreja ainda poderia ser reanimada. E a terceira realidade, apontando para as promessas de uma vida plena. Então ele diz, olha, aqueles que não se contaminaram com o mundo, estes serão abençoados. Estes serão abençoados, terão o privilégio de andarem comigo, andarem de branco junto comigo, pois são dignos. Aqui o Senhor Jesus faz uma promessa de honrar as pessoas que se mantiveram fiéis. Aqueles poucos crentes que restavam na igreja que estava para morrer completamente. A igreja de Sardes, uma igreja à beira da morte. Aqueles poucos, os que se mantiveram fiéis, que não se deixaram levar pelos prazeres mundanos, pelos prazeres do mundo, por aquilo que a sociedade considera como valioso, como bom e que se deve aproveitar. Então estes poucos teriam o privilégio, teriam a bênção de andar com o Senhor. Podemos lembrar, amados, de um rei andando pelos jardins do seu palácio com aqueles que eram mais próximos a ele. Então nos traz à mente esta cena de um rei andando pelos jardins com aqueles súditos que eram mais próximos a ele. Pode ser o caso aqui de andarmos vestidos de branco com Jesus, né? Com Jesus, aqueles que se mantiverem fiel, pode ser esse o caso. E esta é uma promessa de andar com Jesus, e andando de branco junto com Ele, nos traz a ideia de uma morada celestial, de estar junto com o Senhor Jesus, em um lugar santo, ou seja, o céu. E ele diz mais, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Aqui nós temos uma promessa
tríplice: andar com o Senhor, se vestir de branco, andar com vestiduras brancas. E essa ideia de vestiduras brancas pode ter alguns sentidos, pode significar algumas coisas. Poderia significar talvez a pureza, andar vestido de branco no céu, um lugar santo, um lugar puro. A ideia de roupas brancas também poderia significar trazer o sentido de uma festividade real, uma festa realizada pelo rei, quem sabe as bodas do Cordeiro lá no céu. E poderia ainda trazer um sentido de vitória. Então, era comum a cidade de Roma, quando eles conquistavam uma vitória expressiva, então toda a população de Roma se vestia de branco para comemorar aquela vitória. Pode ser uma alusão a isto. Vitória sobre o pecado, vitória sobre o diabo, vitória sobre a morte. Então, a terceira realidade apresentada para esta igreja era a realidade de promessas de vida plena. Aponta para estas promessas de vida plena, em que aqueles que se mantivessem fiéis ao Senhor e não se contaminassem com os padrões do mundo, com as práticas mundanas, estes andariam com o Senhor, estes seriam vestidos de branco. E além disso, o Senhor não iria riscar do livro da vida o nome destes, pelo contrário, mas estes seriam então confessados diante do Pai, como diz lá em Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33. O que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Então, é isto. Esta é a promessa do Senhor Jesus. Havia então uma esperança para a igreja de Sardes. Ela não estava completamente derrotada, ela não estava completamente falida, arruinada, morta. Mas estava, sim, a cada dia ficando pior. A cada dia definhando, a cada dia sem expressão espiritual em meio à sociedade. Então, amados, nós devemos pensar nisso. Se nós temos vivido como uma igreja desse tipo, se a nossa igreja está numa situação de falência espiritual, se nós como crentes estamos nessa situação de falência espiritual, nós devemos atentar para esta passagem, considerar essas verdades e buscar um processo de reanimação nas nossas vidas, buscar um processo de reanimação para a nossa igreja. A igreja que está definhando, que está à beira da morte, ela é uma igreja que não traz nenhum problema para Satanás. Ela será então uma igreja que Satanás não irá se preocupar com ela, porque esta igreja não irá atrapalhar os seus planos. Então nós devemos olhar para isso, pensar nisso. Será que a nossa igreja está nessa situação de morte? Está definhando a cada dia espiritualmente falando? Será que nós não estamos mais como igreja nessa cidade incomodando com o Evangelho? Porque é isso que o Evangelho deve fazer. Deve deixar as pessoas incomodadas. Mas se as pessoas olham para a nossa igreja aqui e consideram que não há nenhum obstáculo, que esta igreja é como um cão morto, que esta igreja não lhe incomoda em nada, se as pessoas olham para a nossa igreja aqui na nossa cidade e consideram que é apenas uma igrejinha, aquela igrejinha lá, amados, nós devemos estar atentos, porque pode ser o caso da nossa igreja estar em falência espiritualmente falando. Pode ser o caso da nossa igreja estar à beira da morte, como no caso da igreja de Sardes.
E isso deve ser aplicado também às nossas vidas individualmente como crentes. Então pense nisso. E prosseguindo, ele diz: olha, não vou riscar o nome dessas pessoas, os que se mantiverem fiel do livro da vida. Pelo contrário, vou confessar o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. E ele conclui dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, fica aí a mensagem do Senhor Jesus para a igreja de Sardes, mas com aplicações para os nossos dias, para as nossas vidas. Vamos considerar essas verdades, vamos considerar a situação de uma igreja que está para morrer. Que esse não seja o caso da nossa igreja, que esse não seja o caso de cada um de nós individualmente, que possamos estar bem vivos, bem acordados, testemunhando do Evangelho, vivendo a palavra de Deus, para que não sejamos atacados pelo mundo, que não venhamos a nos encontrar numa situação de definhamento espiritual. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude e que possamos estar sempre alertas, vigilantes, para que esse não seja o caso da nossa igreja, para que esse não seja o caso de cada um de nós individualmente, e possamos viver para o Senhor, e que possamos desfrutar de vitalidade espiritual, que a nossa igreja possa desfrutar de vitalidade espiritual e relevância cristã, religiosa, no meio da nossa sociedade, no meio da nossa comunidade. Amém? Que Deus abençoe a todos.